Oi, pessoal, boa noite. Tô colocando aqui o tema. Fixar. Fixar. Pronto. A professora Núbia já deve estar entrando. Para a gente começar a falar sobre os desafios do início de carreira. Essa semana eu fiz ontem uma live com esse assunto com a Lívia, né? Hoje é com a professora Núbia e amanhã com o Benedito. Benê, não percam, que vai ser muito legal, vai ser bem diferente, eu acho que a maioria tá acostumada, né? Uma visão de networking, de contatos. E na semana que vem, gente, eu tô pensando, né, na verdade eu já até fiz alguns convites, já tenho pessoas confirmadas, mas na semana que vem eu quero fazer essas lives específicas de dica para início de carreira para vocês com concursados. Então eu vou trazer juiz do trabalho, procurador, uma amiga minha que é procuradora do trabalho, que é excelente, porque aí vocês vão ter essa outra visão também, né? Ó, professora Anubia está entrando. Olá, professora Tatiana, que prazer estar com você sempre, né? Ó, a gente tá coloridinha hoje, ó, Então, combinante. saudade de você, professora Núbia. Saudade de você também, Tati, muita, muita, muita. Gente, alguns sabem, outros não, né, Nu? A Núbia é minha grande amiga, acima de tudo, uma amiga do Acima de coração. tudo, E nós ficamos amigas na Newton, né, dando aula, foi, nos conhecemos lá. E verdade. tipo, eu falei no início dessas lives, né, quando eu vi que os meninos tinham essas dúvidas, eu falei, que assunto ótimo para ficar mais leve, sair um pouco de assunto de Covid, né? É, verdade. E aí eu falei, gente, eu só vou chamar a gente aqui que eu tenho certeza que vai agregar para vocês, que é alto astral e tal. E a Nubia é a pessoa mais alto astral que eu conheço, num nível que eu ficava mal-humorada, porque teve uma época que a gente dava aula segunda-feira de manhã. 7h30 da manhã juntas. E ela chegava toda feliz. E eu tava assim, um pouco mal-humorada. Bom dia, gente! Aí eu falava, mas não é possível que você tá achando que o dia tá bom da aula. Eu lembro disso, Tati. Enfim, depois que entrava em sala de aula, gente, o mau humor passava. Porque aí você começa a dar aula e a gente ama e tudo bem. Mas É, pra mim, na segunda-feira de manhã era assim, caótico. E olha que eu sou uma pessoa que acorda cedo. E a Nubia tá sempre animada. Super tem uma história bem legal nessa questão do magistério, dá aula em cursinho, dá aula em faculdade. Eu tenho certeza que os meninos são super curiosos para saber da sua história. E eu também, porque assim, eu sei muita coisa da sua vida, você sabe muita coisa da minha, mas não com detalhes, né? A gente sabe algumas coisas. Eu te acompanhei no doutorado, fui na sua defesa e tal, participei de alguns momentos, mas não de todos. Então, eu queria começar sabendo de você como é que foi quando você entrou na faculdade, como é que você foi escolhendo esse caminho, como é que as coisas foram aparecendo para você. pois é, Tati. Eu venho do interior, né? Para quem não sabe, eu sou de uma cidade muito pequena, chama Corinto. E desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser advogada. Na Tá. verdade, eu não queria ser professora, Tatiana. Acreditem se quiserem. Não queria ser Professora do professora. Supremo não queria ser professora, tá, gente? Pois é, não queria ser professora. E aí, ela era segundo grau que falava na época, a minha Aham. tia me obrigou a fazer o científico e magistério. Aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Eu sempre fui proativa, né? Eu sempre tive que ter várias coisas para fazer. É muita energia acumulada, gente. Muita Muito. energia acumulada. E aí eu fui decidir, eu falei, olha, eu quero ser advogada, eu quero fazer direito, tá? Uhum. E aí eu entrei na faculdade e assim, foi com muita dificuldade, Tati e ouvintes, né? Tô vendo vários alunos aí, agradeço a audiência, que eu me formei, porque o Aham. meu pai era vaqueiro
a minha mãe era professora de ensino médio de escola municipal e eu fui criada pelas minhas tias, né, que são solteiras, então a gente sempre passou muita dificuldade econômica. Então, quando eu imaginei que eu fosse fazer um curso superior, eu pensei, como é que eu vou pagar? E Aham. aí, eu sempre fui, Tatiana, isso eu sempre falei para os meus alunos, eu sempre fui muito Caxias. Eu sempre Uhum. gostei muito de estudar. Eu não tinha tempo, eu trabalhava durante todo o dia e estudava à noite. Então, eu tinha que estudar de madrugada. Então, quando você me pergunta assim, como é que você consegue ficar estudando de madrugada hoje? Como é que você consegue fazer tudo de madrugada? Porque, na verdade, eu acostumei o meu organismo assim. Então, hoje eu fico de Hábito, né? boa. Até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, de boa, acordo 7 horas da manhã, tranquila, porque é hábito. E aí eu formei, né? Fiz o meu curso com muita dificuldade, consegui uma bolsa Ah, parcial na legal. faculdade, porque não tinha essa questão de FIES ainda na minha época, isso não Sim. existia, né? E aí, com bolsa, eu consegui fazer, fiz estágio no Ministério Público, o que me ajudou demais. E Aonde quando você eu fez formei na faculdade, faculdade, Lu? Eu acho que eu não eu sei. fiz faculdade em Sete Lagoas, no Ah, foi. interior. Foi, em Verdade, Sete Lagoas. verdade. E aí, Tati ouvintes, né? Quando eu, então, fui fazer estágio no Ministério Público, isso já era no final do curso, isso me ajudou demais. Porque isso me Sim, abriu a visão. E falou: olha, o que que eu vou fazer, né? Então, o que que eu vou seguir? Porque eu acho que o momento mais desesperador na vida de um estudante de direito é o nono e 10º período. é. Principalmente para mim, que não tinha um berço da advocacia. Minha família, ninguém até o momento tinha curso superior. Então eu pensei, e agora? O que que eu vou fazer? Eu vou sair da faculdade e vou trabalhar com o quê? Uma coisa, Tatiana, eu tinha certeza. Eu não ia Uhum, jogar o meu curso de direito no lixo. Porque eu fiz uhum. com muita dificuldade. Eu fiz assim, trabalhando muito para conseguir pagar o residual da bolsa. E aí eu fui, fiz estágio no Ministério Público, isso me deu muita garra, muita força de vontade. Mas eu Uhum. pensei que eu fosse enveredar para a carreira do direito penal, porque era a minha disciplina favorita, né? Gente, olha, já é a terceira pessoa que chega aqui falando que ia pro penal e não foi. Inclusive, a minha prova da OAB foi em direito penal, segunda Olha, fase. Ninguém acredita, né? E aí eu saí da faculdade e falei, e agora, né? Vou fazer o quê? Gente, literalmente. Então, vocês, estudantes de direito que estão me ouvindo aí, o normal. desespero, ele é normal. É, Ainda mais para pessoas que não são abastadas financeiramente. Eu não conhecia absolutamente ninguém. da E área, né? aí, na área, não conhecia ninguém absolutamente na área. E aí eu falei, ah, então agora eu vou fazer a prova da OAB. E Sim. aí, formei em dezembro. Quando foi em dezembro mesmo, eu fiz a prova da OAB. E passei na prova da OAB de primeira. Isso não Legal. é porque eu fui excepcional, mas é porque talvez eu tenha estudado muito durante a Sim. graduação. Eu acho que isso conta muito. Estudei muito durante a graduação. E também porque acho que a gente conta com um pouco de sorte. Quando é a vez da gente passar, a gente vai passar. Então, você que está me ouvindo aí, que por acaso não passou na prova da OAB de primeira, não importa. Na Não sua era. carteirinha da OAB não vai estar escrito passou de primeira, passou de décima, passou de 20ª. Isso não é o relevante. Mas Ô, Lu, aí, mas me fala uma coisa, quando você estava formando, você estava no MP, você não estava no escritório nada do tipo, ah, vem trabalhar com nada. a gente, não. Nada, nada. Eu era totalmente docente, sabe? Assim, Tá. discente. Eu era totalmente discente. Eu era aluna. E eu era totalmente engajada com essas questões de monitoria. Eu era monitora na faculdade. Eu era totalmente ali ligada aos professores. E como eu fiz estágio no Ministério Público, eu formei e eu fiquei sem referência, porque quem me deu o estágio era o promotor. Como é que eu ia continuar lá? Não tinha Sim. jeito. E aí, Tati, eu fui e fiz a prova da UAB. Fiz a Uhum, prova da UAB, passei, peguei minha carteirinha e falei, e agora, o que que eu vou fazer? O uhum. que que eu fiz, professora Tatiana? Saí distribuindo currículos Exato. É. em Sete Lagoas e aqui em Uhum, Belo Horizonte. uhum. Pessoal, muitas portas na cara. Muitas, 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 muitas. Como que a gente desanima, professora Tatiana, quando a gente está formando. A gente pega, veste o melhor terno que você tem, melhor É. terninho que você tem, né? Porque naquela época eu não tinha tantas opções de roupa. Coloca o melhor terninho que você tem, passa um batom, encara de frente, coloca o currículo debaixo do braço
e vai, com a cara e com a coragem. E aí você se depara com a situação, professora Tatiana, que a advocacia, pelo menos naquela época, era muita questão de indicação. Então, me Sim. entrava nos melhores Lu, escritórios. você não tinha no seu currículo experiência. Claro, você tinha acabado de formar, Não porque vários tinha. alunos me mandam mensagem falando, professora, como é que eu faço? Porque eu não tenho experiência e tal. E eu falo, gente, alguém vai dar uma chance em algum momento. Porque, de fato, esse é o momento que a gente não tem experiência. E aí, exatamente, professora Tatiana, assim mesmo, Tati. E aí, quando eles me perguntavam, eu não tinha experiência e também não tinha contatos, né? É, Então, era duas coisas que eu não tinha. Até uma vez, e resumindo a história, que eu consegui um estágio num escritório lá em Sete Lagoas, doutor José Antônio Figueiredo. Ele me abriu as portas do escritório dele, mesmo sem experiência, e eu fui contratada lá como advogada. aham. Gente do céu, não tô reclamando. Mas eu ralava igual sovaco de aleijado. Gente, eu trabalhava de manhã até à noite para ganhar, assim, míseros. Sei lá quanto que eu ganhava na época. Equivalente hoje a, sei lá, R$ 1.000. O Aham. fato é, eu pegava e tinha que fazer audiência fora, na região. Eu tinha que fazer vários prazos por dia para chegar lá no final do mês e falar: meu Deus, e agora? Eu estudei tanto para ganhar só isso, porque, professora Tatiana, infelizmente, gente, o início da carreira é desanimador. É, Porque é, você pensa assim: poxa vida, trabalhei tanto para ganhar isso, não é. vai dar certo. A Só gente que dá uma aí desanimada. dá uma desanimada No, total. vamos mandar um beijo gigantesco pra Adelinha, nossa. Ai, a Adelinha tá aí. Beijo, Adelinha. Beijo. Ah, Então é super desanimador. Super. Mas aí eu fui insistindo. E aí, nesse ínterim, eu fui fazer uma audiência. Eu gosto sempre de contar essa história porque eu acredito muito em Deus. Independente da religião, eu creio muito em Deus. E Deus, ele coloca as coisas muito no caminho da gente, sabe, sim. professora Tatiana? E a minha ida para a docência, ela foi uma coisa realmente de Deus. Estava lá advogando, ganhando pouco, mas trabalhando muito, aprendendo muito, Sim, engajada, porque no início a gente tem que pensar o seguinte: olha, eu não vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar experiência e vou ganhar contatos, porque contatos exato. importam. Então Ô, conheci Lu, muita gente. só uma coisa antes. Com o que você mexia nesse escritório? Você vai rir agora. Agora você vai rir. Todo mundo aí, meus alunos vão rir. Adivinha a audiência de quê que eu fazia? Trabalhista? Direito do trabalho. Gente, tá vendo? Tá vendo? Gente, eu conto, não dá para E acreditar, né, olha que a professora audiência Tatiana? trabalhista não é pros fracos, não, gente. É pesado. Direito do trabalho. Eu falei, gente, eu era muito corajosa, né? E Aham. chegava lá, a professora Tatiana com cara de brava, colocando banca pro juiz, entendeu? Colocando banca, defendendo meu cliente mesmo, entendeu? Ainda bem que você Fui, sempre foi cara de pau, né, amiga? fui parar na Bahia uma vez, fazendo audiência trabalhista. Na Bahia, pra Oh, você ter uma ideia. Mas só para os alunos entenderem, Tati, que a gente não sai ganhando rio de dinheiro, sabe? não, E e a a gente gente não sai muitas. especialista, né? A No... gente não sai especialista, a gente não sai trabalhando com aquilo que a gente gosta. É, Eu tive que aprender direito do trabalho, porque na faculdade eu deixava ele totalmente de lado. Eu tive que aprender direito do trabalho porque eu queria aquela vaga no escritório e só tinha aquela vaga. Então, o que que eu me obriguei? Eu me obriguei a aprender para poder representar bem o meu cliente. Porque se tinha uma coisa que eu tinha um propósito, era representar bem o meu cliente. E aham, aí fui fazer audiência trabalhista e aham. conheci uma pessoa que, me conversando ali na sala de audiência, ela me falou: ah, porque você tem muito perfil para professora, te vi lá na audiência, você atua muito bem. Eu pensei: nossa, gente, sou atriz, né? Porque eu atuo muito bem. Então, aí ela falou assim: mas pois é, vai ter a prova de mestrado lá na Milton Campos, por que que você não faz? Eu pensei: gente, claro que não, né? Não quero dar Quem que aula, por era que que eu... essa pessoa, no? Nossa, eu não lembro mais, Tatiana. Não lembro, parece que foi Professor. Anjos. É. Aham. E aí eu fui e falei assim: ah, claro que eu não vou fazer. Enfim, comentei lá na época com alguma pessoa e falou: não, vai sim, Tatiana. Eu não sabia, senhores, onde ficava localizada a faculdade Milton Campos aqui em Belo Horizonte. Tá vendo, gente? Gente, eu não sabia onde era. Se me falasse que era lá em Sabará, eu ia lá para Sabará. Entendeu? Não sabia. E não tinha o Waze naquela época. Não, que Waze, Tatiana, não tinha celular naquela época, querida. Você tá doida? Nem Pois internet. O pacote de internet era caro, não podia pagar. é.
Aí o que que eu fiz? Peguei o ônibus, vim, peguei o lotação, me Ó, formei, peguei o lotação, fui parar lá na Milton Campus, que é perto de Nova Lima ali. Fui fazer a aham. prova, professora Tatiana. Cheguei lá, gente, devia ter, sei lá, umas 40 pessoas fazendo essa prova do mestrado. É para começar, eu pensei, Núbia, como você é cara de pau, né? Porque como que você vai pagar esse mestrado? Aham. Como que você vai pagar isso, né? Mas tô lá. Viés da história. Passei, primeiro lugar, Que ganhei uma bolsa legal. parcial do Aham. mestrado. Lá no mestrado, eu conheci várias pessoas, Você vários faz muito amigos que networking no já mestrado. dava aula, que já dava Hum. aula. E foi lá, eu tenho que contar essa parte, que eu conheci a Dinorá Carla, a esposa do professor Jean. Uhum. Eu devo muito a Dinorá Carla e ao professor Jean. O professor Jean, ele me ajudou no meu doutorado, ele foi meu co-orientador do doutorado, e foi Lembro. através da Dinorá Carla que eu participei do processo seletivo na Newton Paiva. E foi através dela que eu entrei para a Newton Paiva para dar aula. Mas a Newton Paiva não foi a primeira faculdade que eu vim dar aula. Só uma coisa antes, no que eu acho importante, porque tem muita gente nesse período. Como é que você estudou para essa prova do mestrado? Porque assim, você chegou lá, eu sei que você foca e foi, né? Mas como você se orientou para estudar para a prova? Olha, gente, eu sempre fui muito determinada. Uhum. Tipo, cara de pau mesmo, entendeu? Então, assim, me pergunta de que era o mestrado, professora Tatiana. Lembre-se que eu advogava em audiências trabalhistas. Fui fazer o Era mestrado em civil, direito empresarial. empresarial. Por Empresarial, né? quê? Porque eu gostava de direito empresarial, né? Ah, E lá na Milton Campus eu tinha tributário, eu tinha empresarial. E o meu foco era sempre trabalhar com pessoas que trabalhassem com empresa. Eu sempre gostei muito de defender o empresário tá. nessa vertente. E aí, como que eu me preparei? Eu peguei o edital, Aham. vi as linhas de pesquisas que tinham e quais os orientadores que Perfeito. estavam orientando naquela linha de pesquisa. Uhum. A partir disso, eu peguei as publicações desses orientadores, que seriam meus futuros orientadores, o que eles estavam publicando, onde eles davam aula, qual que era o pensamento, se tinha algum livro publicado. Por quê? Porque quando vocês pegam um edital de mestrado, de doutorado, vai ter lá a bibliografia, vai ter a linha de pesquisa e você E a... vai fazer, e vai ter uma prova escrita e uma prova oral. Então, Uhum. qualquer coisa pode ser cobrado para você nessa prova escrita e nessa prova oral. E lembrem-se que o direito empresarial, até então, ele não era a minha disciplina mãe. A minha disciplina mãe era direito penal, né? Eu abandonei lá na faculdade. Então, o Sim. que eu tive que fazer? Eu tive que estudar o conteúdo base do direito empresarial, relembrar, e tive que estudar as obras específicas desse mestrado, com foco para a linha de pesquisa e para os orientadores, os avaliadores. Quem foi meu orientador na época foi o Vinícius Gontijo, que é o Tá. papa em direito empresarial, né? Que ele é sensacional. E aí eu fui e fiz assim, professora Tatiana, Ou seja, peguei hoje em dia, para quem está querendo, é mais fácil ainda por causa da internet, né? Tipo, você acha demais. os artigos, pega os últimos artigos que essas pessoas escreveram, né? E lê. Muito mais fácil. E aí eu peguei um artigo impresso, porque nessa época a internet não era tão, né? Um Sim. artigo impresso que o professor Vinícius tinha escrito para a Universidade Federal de Minas Gerais, e foi esse artigo que foi cobrado na prova. Então, eu foquei. Então, quando você vai fazer um concurso que seja qualquer coisa, tem que focar. E eu foquei Sim. exatamente nisso. E aí, eu fui dar aula na PUC de Betim. Foi a primeira faculdade que eu dei aula. Foi na PUC de Betim. E lá na PUC de Betim, que eu descobri a minha paixão pela docência. Mas era muito difícil, porque eu era muito nova. Eu comecei a dar aula com 25 anos, né, professora Tatiana? Então eu era relativamente nova. É, Então eu tinha alunos na sala que eram muito mais velhos do que eu. sim. E no início, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês, eu não era uma boa professora. Eu era uma professora extremamente carrasca, extremamente intransigente. Você se escondia atrás disso, né? Assim, Eu no me seu medo. escondia atrás. Exatamente. Primeiro, porque eu queria impor respeito, porque eu era muito nova. E Uhum. segundo, que eu achava que todo mundo tinha que estudar assim como eu estudei na graduação.
E isso é o grande erro, sabe, gente, que a gente pode cometer. Imputar aos outros aquilo que você acredita que é certo. Então, em qualquer profissão, na advocacia, na docência, você não pode cometer esse erro de querer que as pessoas sigam o seu ritmo, que elas sejam exatamente iguais a você. E aí, depois, eu fiquei, então, um tempo lá na PUC de Como é que Betim. você conseguiu lá na Como PUC? que eu consegui na PUC de Betim? Uma amiga do mestrado me falou desse processo seletivo que ia ter na PUC. Tudo foi através do mestrado. E aí, professora Tatiana, aproveitando, Gal, e já te falando aí, eu iniciei como professora de Direito Administrativo? Ô, Gal, quem dera, minha filha. A gente, no início da carreira, a gente dá aula até direito lunar. Eu fico brincando que eu já dei aula de direito lunar, entendeu? No início da carreira, você quer entrar para a faculdade. E aí, Gal, aproveitando que você falou, o que que eu fui dar aula lá na PUC de Betim? Eu fui dar aula de direito civil. Porque direito civil, hoje, é a disciplina, junto com o direito administrativo, que eu tenho mais especialização e que eu mais gosto. Sim. Tanto é que o meu doutorado, ele juntou civil e empresarial. Mas naquela época, eu não era expert em direito civil. Mas eu me obriguei a aprender direito civil exatamente para poder lecionar. E como que eu fiquei sabendo dessa vaga, Gal? Vocês todos aí. Eu fiquei porque uma amiga do mestrado me falou e nós duas fomos fazer, então, essa entrevista. E olha que engraçado, ela não passou, só tinha uma vaga. Ela não passou e eu passei para a vaga. E aí, foi aí que começou a minha vida, a minha carreira de docência. Eu estava com 24 para 25 anos, né? Quando eu entrei na Newton, eu já estava com 25 anos, que foi a segunda instituição que eu comecei a dar aula. Mas o início da docência, ela é muito complicada. Complicada por quê? Porque primeiro que você tem que se adaptar a uma nova realidade de gestora daquele conhecimento, né, professora Tatiana? E segundo, porque o professor, ele não pode ser só um bom profissional. Ele tem que ser também um bom ouvinte. Então, o professor, ele não só fala, ele também ouve. Então, a gente aprende, né, professora Tatiana, isso com o tempo. Então, já vai fazer, não vou falar exatamente quantos anos, né, que eu dou aula, todo mundo tem a mesma idade, mas enfim, vai fazer 15 anos que eu dou aula, né? Já vai fazer 15 anos. E nesses 15 anos, eu fui, então, para a Newton, fiquei na Newton muito tempo, fiquei um período depois, eu retornei para a Newton. Ô, Nu, e me conta uma coisa, quando, nesse meio tempo, você conseguiu fazer a transição de sair do escritório e ficar dando aula? Você saiu desse escritório lá de Sete Lagoas assim que você passou no mestrado? Ou não? Não, porque eu precisava pagar minhas contas, né? E como que foi? Eu fui saindo desse escritório aos poucos. Gente, a transição... É interessante, Tati, você perguntar isso, porque os alunos, às vezes, eles pensam que a gente começa a ganhar dinheiro da noite para o dia. E não é assim. A transição, ela é muito lenta. Mas eu não consigo te falar assim, olha, qual que foi a linha divisória? Não teve uma linha divisória. Foi um passo a passo. Então, eu fui dando 4 horas aula, 8 horas aula, 10 horas aula, 12 horas aulas. Aí, um colega lá do mestrado te indica um cliente, te convida para uma parceria no escritório. Aí você vai, faz a parceria. Aí, às vezes, o cliente não paga, às vezes dá um bom dinheiro. E foi assim. Aos poucos você vai trocando. Aos poucos eu fui trocando. E aí, fui trocando no sentido de manter os dois. Hoje... Se você pensar, eu sou muito mais professora do que advogada. Porque eu advogo muito para casos muito específicos, sabe, Tati? Então, hoje, eu, graças a Deus, consigo advogar só para aquilo que eu gosto. Sim. Mas demorou muito tempo para ser assim. Nesses 15 anos de advocacia, eu posso dizer que tem 5 anos que eu advogo hoje para aquilo que eu gosto. Significa que eu fiquei 10 anos, professora Tatiana, esmurrando faca, assim, atuando em casos que eu não gostava, mas que eu precisava, até para firmar o meu nome, para que um cliente pudesse fazer aquela propaganda. E às vezes, através de um cliente, você conquista outro. Que é o que você queria, né? Que era o que eu queria. Então, isso foi acontecendo. Então, essa transição, eu fui saindo de Sete Lagoas, e aí é muito interessante, porque eu ia e voltava todos os dias de Sete Lagoas, né?
Era muito cansativo. E tipo, Milton Campos super longe, né? Super longe. O E aí, oposto da estrada. o oposto. E aí eu ficava realmente muito tempo na estrada. Muito tempo na estrada. Financeiramente, valia a pena, mas numa projeção, gente. Porque às vezes você ganha, você paga para trabalhar. Isso Sim. é normal. Ah, muitos alunos viram para mim e falam assim: ah, professora, eu tô pagando para trabalhar. Gente, todo mundo um dia já pagou Acontece. para trabalhar. Acontece. Ah, eu tô sendo explorado. Todo mundo um dia já foi explorado. Então, isso acontece. Explorado no sentido que eu digo, ah, não tô sendo valorizado. Isso Às vezes você acontece. não sente que você está recebendo o que você teria direito, o que é o seu valor, mas são fases da vida. Exatamente. Não vai aparecer, pelo menos não aconteceu comigo, professora Tatiana. Não apareceu uma ação milionária e Que fez sua vida. que eu saí lá de Corinto e de repente pude comprar o carro que eu queria, pude fazer viagens internacionais que eu queria. A vida não é assim. Sim. Novela é assim, que você ganha uma herança que você não está esperando. A vida real não é assim. A vida real é muito trabalho e muita dedicação, muito suor. Construção, né? Você foi construindo. Construção. Tudo que eu tenho na minha vida hoje foi à base de muito, muito trabalho, muito suor. Muitas humilhações também, porque eu acho que todo mundo passa humilhações. Eu sofri, inclusive, discriminação, professora Tatiana, preconceito. Eu acho que muitas pessoas sofrem isso. Mas ao invés de ficar vitimizando, o que que eu fiz? Eu peguei isso para mim como uma força maior. Eu tive isso como uma força e não como uma coisa que me impedisse de seguir adiante. E aí eu fiquei na Newton há muito tempo, terminei o meu mestrado. Quando eu terminei o mestrado na Newton, eu comecei a dar aula lá na faculdade de Sete Lagoas, onde eu formei. Para mim Sim, foi uma lembro que você vitória. deu aula lá há muito tempo, Eu né? dei aula lá 7 anos, muito tempo. Eu gostava muito, né, de dar Aham. aula lá. E aí, quando eu saí de lá, para quando eu passei no doutorado. Aí nisso eu passei no doutorado, eu já morava aqui em Belo Horizonte. Passei no doutorado. No doutorado, tá vendo, gente? Isso é um processo. Olha para você ver. O mestrado me levou para docência, É. porque foi lá que eu conheci pessoas que puderam me indicar. Claro, você vai precisar ter uma qualificação, um profissionalismo, uma competência, sem dúvida. Mas você precisa estar também conectado, professora Tatiana. A gente Claro. não consegue sozinho, a gente tem que pedir ajuda. E eu nunca tive vergonha. Eu chegava e falava assim, Exato. gente, tô querendo trabalhar. E aí, Ô, sabe de Ju, onde? e, tipo, sabe que é muito engraçado? Porque não tem vergonha nenhuma, porque você tava querendo fazer algo que é bom pro outro. Que é o quê? Prestar um puta serviço. E eu tava até falando hoje à tarde com uma pessoa que não é de São Paulo, nem de Belo Horizonte e tal, sobre isso, com uma amiga minha. E olha como é engraçado. As pessoas têm vergonha de pedir, de distribuir currículo e tal. E aí eu tava falando com essa pessoa que amanhã eu vou entrevistar o Benedito, que é um grande amigo meu, que até me convidou para dar palestra na Fenaló, é um cara super cheio de networking e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei assustada porque as pessoas fazem muito network e aberto na cara de pau. Ó, vamos tomar um café da manhã aí que eu vou te apresentar tal coisa. Isso é normal e é bem visto. Então a gente tem que parar de ter vergonha de pedir as coisas ou de fazer um contato, porque você não está sendo, sei lá, você não está se humilhando de forma alguma e nem sendo picareta, porque você está oferecendo um bom serviço, porque você é um bom profissional. Então aqui a visão é tão diferente em relação a isso, que eu vejo que é importante você saber fazer um networking, sabe? Você ter uma rede de contato, ter uma rede de relacionamento. E eu vejo que isso não existe de uma maneira clara e óbvia, igual existe aqui, que no início eu achava estranho. Hoje em dia eu já tô me acostumando, né? Mas o mineiro, infelizmente, ele é muito mais provinciano nisso, né, professora Tatiana? Ele acha que é realmente um descaramento de chegar pedindo as coisas. E não E eu, é, gente. eu sempre falei isso para os meus alunos, gente. A Caíse tá aí, olha. Eu sempre fui pidona. Eu sempre pedi as coisas. Eu sempre pedi por oportunidades. Sim. Então, eu sempre falo isso com as pessoas, sabe, Tati? As oportunidades, elas não chegaram até mim, não. Eu busquei as oportunidades, todas elas. E aí, contando, no doutorado, eu comecei a fazer o doutorado na PUC, né, em público e privado. E foi lá no doutorado, e eu preciso contar essa parte, só para vocês entenderem que as Eu já coisas. até sei o que é. É,
que as coisas não são assim do nada, tudo tem uma Aham. justificativa. E quem é meu aluno sabe que eu sou muito expansiva, né? Eu falo as Ó, coisas bem, falo alto, né? Eu sou bem expansiva. E eu não tenho muito traquejo para teoria, eu gosto das coisas práticas. E eu sofria muito no doutorado porque tem uma parte dogmática, né? E eu fui apresentar um trabalho, gente, que era totalmente dogmático. uhum. Aquele trabalho maçante. Eu falei, mas que saco, gente, eu não vou conseguir falar esses termos, essas coisas. Aí eu cheguei lá, a professora Tatiana, e falei assim: olha, o negócio é o seguinte, gente. Dessas 70 páginas aí, ó, que a gente analisou, o que eu posso tirar para vocês é isso, isso e isso, aplicando na prática é isso, isso e isso, e pronto. Tipo assim, o pessoal tá vindo lá falando teorias mirabolantes, eu taquei a real. Essa era a aula de quem? Que professor que era? Do Leonardo Poli. Ah, tá. Leonardo Poli. E aí, nisso, quem tava na aula? O professor Bruno Zampier, que Sim, é um dos lembro. proprietários do Supremo. E Sim. aí, qual foi a minha surpresa quando ele chegou até a mim? Eu não conhecia. Olha o tanto que eu sou capial, eu sou da roça. Eu não conhecia. Eu sou muito da roça, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A Tati já sabe disso. A Tati já chegou várias vezes, assim, ó, amiga, isso aqui. Eu falei, o que que é isso, Tatiana? O que é, né? Me fale, me fale Exato. sobre. Eu não tenho vergonha de falar que eu não sei. E aí, né? E aí ele me convidou, então, para fazer um teste lá no Supremo. E Ele era foi seu aí. colega. Ele Ele estava era fazendo meu colega doutorado também. de doutor. Tava. Ele estava fazendo mestrado e eu estava fazendo doutorado. Tá. Ele era meu colega da disciplina. E ele foi e me convidou. Ele falou: Ó, eu gostei muito da sua aula, eu queria te convidar para você ir lá para o Supremo. E aí foi assim que eu fui para o Supremo e estou lá até hoje. Amo o Supremo. É um curso sensacional. E através de uma. Aí eu tenho que contar essa parte também, gente. Eu preciso agradecer essa parte também. Você Ah, vai lembrar, Tati, uma aluna nossa, a Débora. A ah, Débora, ela foi minha aluna na Newton Paiva. Eu sempre amei a Newton, né? A gente tem boas lembranças da Newton, né, muito boa. Tati? Muito boas lembranças. Gente, Os alunos sabe, da Newton são. os alunos são sensacionais e a nossa turma da sala dos professores É, era muito. muito, muito sensacional. E aí, essa aluna Débora que eu tinha, olha pra você ver como é que são as coisas. Ela foi reprovada comigo. Ela Hum, foi reprovada, e no dia que ela ficou sabendo que ela foi reprovada, ela virou para mim e falou assim: professora, eu fui reprovada, mas eu te indiquei lá no IEC, lá na PUC, para você dar aula lá na pós. Porque eu fui reprovada, mas eu gosto da sua aula. Porque ela trabalhava com o professor João Antônio, que é coordenador lá da pós, né? ah, E eu tá. tô lá na pós até hoje, já tem mais de 10 anos que eu tô na pós, né? Do IEC. Então, tô lá esse tempo todo. Então, as coisas foram acontecendo dessa maneira. Olha a Roseli, Gal, nossas Gente, ex-alunas da nossos Newton, ex-alunos, todo mundo tá aqui. Na época a gente falava, vocês vão sentir vão falta, sentir né? Quando falta, tava lá, né? ai, que saco, desce E pra a cá. Gal conversando sem parar, você lembra disso? Conversava sem parar. Gente, tá vendo como nada acontece do dia pra noite? A gente tem Não. que ralar no início, fazer contatos, networking, dicas de networking são super importantes. E aí, ontem mesmo, na live com a Lívia, a gente estava falando no que o networking começa até nos bancos da faculdade. Né? Sim. O seu colega aqui e tal, você vai fazendo o networking ali, na faculdade. E Eu tenho vários colegas de faculdade, Tati, que montaram um escritório super bem sucedidos com colegas de classe, colegas de sala. gente, Entendeu? olha quem tá aqui, o Gregory, Ai, o que é meu Gregory! amigo querido, ele foi o aluno da primeira turma. Eu, né, também tinha Foi a 25 primeira anos. turma que eu dei aula. Também? Então, Não acredito. foi, não foi, Gregory? Foi. Primeira turma que Ah, eu dei tá. É aula. porque eu dava no final, eu dei pra ele É, no final, no nono. E aí eu chego pra dar aula, tá um menino super inteligente na turma, que sabe tudo de tudo. direito do trabalho, e eu ia dar prática trabalhista. Eu acabei de chegar na faculdade, primeira turma, com aquela cara, né, de 25 anos, e o Gregor, eu falei, ferrou. Eu vou ter que dar uma aula muito boa, porque esse menino sabe tudo de direito. E sabia tudo. E o pior era o seguinte, que pelo menos ele era simpático com você, porque você dava direito do trabalho, né?
Me Ele me amava. olhava com cara de poucos amigos, porque eu dava processo civil. Ele me olhava tipo assim, ai, gente, o que que essa mulher tá fazendo aqui, né? Tá falando só coisa que não tem relevância. Eu lembro disso, gente. Não, e o Gregory fazia, tipo assim, fazia estágio com o juíza do trabalho, fazia isso, fazia aquilo, sabia tudo. E a gente, querendo ou não, no início fica um pouco inseguro, né? Porque É, quando você começa a dar aula, até você encontrar o seu lugar como professor, a sua postura, como é que você vai se colocar, você dá umas erradas, é normal, em todo lugar é assim. Então eu falava, meu Deus do céu, aqui o negócio vai ter que ser com muito cuidado. E no final das contas foi super legal, porque me desafiou e foi importante. Ô, Nu, mas me conta uma coisa. E aí, tá, você começou a dar aula. Eu lembro da sua defesa, do dia da sua defesa do seu doutorado, que eu tava lá, eu lembro da sua comemoração. Eu lembro da comemoração da Núbia, que depois tinha show do Bel e do Val. e a Tatiana saiu da comemoração rapidinho só para ir para Gandaia, né, Tatiana? Não, eu fiquei lá um bom tempo, depois eu fui. E aí eu lembro direitinho que foi tipo, super legal, sua família estava super feliz, claro, uma mega realização. Mas nesse finalzinho, no depois, você falou nos últimos 5 anos, você mudou bastante a sua advocacia. Sim. Então, me fala, o que que foi acontecendo aí paralelamente? Porque, gente, veja, chega uma hora que é a escolha da pessoa. Você é que escolheu, né, Nu? Você é mais Sim, professora do que advogada. Porque aí a Nubia sim. foi. Eu acho que foi pro cursinho e você se descobriu também como Me professora, descobri. né? No Mais cursinho. uma vez. É, verdade. Porque ser professora de curso preparatório é muito diferente do que ser Muito. professora de graduação. É outro perfil. É. E quando a gente dá aula em curso preparatório, aí realmente você descobre se você ama dar aula ou se não é para você. Porque é pauleiro, né, professora Tatiana? Você sabe disso. Mas assim, e eu me descobri realmente como professora de curso preparatório, e que eu gosto de fazer. Hoje, realmente eu advogo pouco. Eu advogo pouco, por quê? Porque é uma escolha minha. Realmente eu não tenho tempo, gente. E aí, Tem, duas tem coisas que eu queria família. colocar para vocês. Às vezes os alunos me perguntam assim, professora, o seu dia tem 48 horas? Não. Ele tem a mesma quantidade de horas que o seu dia. A diferença é a organização desse tempo. Quando você organiza bem o seu tempo, você consegue fazer coisas que você não imagina. Eu consigo fazer tudo o que eu preciso durante o dia. Tudo bem, eu pego um pouco da madrugada, mas é a minha opção. Mas por quê, professora Tatiana? Eu prefiro acordar mais tarde e Sim, dormir mais tarde. Mas sim. tem pessoas que rendem mais de manhã. Então, uma dica que eu dou para vocês. Ah, Núbia, tá. Tô saindo da faculdade agora e assim como você, não conheço ninguém. Procure pessoas que conheçam outras pessoas, que Uhum. possam te dar oportunidade. Sabe por quê? Eu saí da faculdade pedindo oportunidades. E aí, Distribua seu currículo, né, Núbia? Gente, distribua. distribua em todos os lugares. E aí, teve uma parte dessa trajetória, porque se a gente for contar tudo, né, nem dá É, tempo, mas teve nunca. uma parte dessa trajetória que antes de eu dar aula em curso preparatório, que eu montei um escritório aqui em Belo Horizonte com uma sócia, Uhum. e foi muito bem sucedido, porque eu pude dar oportunidades, inclusive, para alunos também, Sim. como estagiários, como advogados. Então, se você pensa, hoje você está pedindo oportunidade. Mas futuramente você pode dar a Sim. oportunidade. E É o não normal, pense, né, da vida. normal, e não pense que você realmente vai sair da faculdade. Eu desejo que você saia da faculdade ganhando muito dinheiro e sendo muito feliz. Mas Também. você não pode focar nisso, porque É, senão você vai se frustrar. A vida não é Alice no País das Maravilhas. Não é assim que a banda toca. E se na não minha é. época já era difícil, tinha menos advogados, imagina agora, gente. Que tem muito advogado. Ah, Nubia, pois é, desanimei. Tem muito advogado. Tem muito advogado e mesmo assim vai ter muitos clientes. Sempre vai ter uma ação para E um tem bom muita advogado. a informação é difundida hoje em dia de uma forma diferente. Então, vocês têm mais acesso à Muito, informação do que talvez a muito gente teve no mais. início de carreira. Então, assim, dá para você também. Gente, tem LinkedIn, dá para publicar artigo no LinkedIn, dá para abordar as pessoas pelo LinkedIn. Olha só, Claro. né? Você tem uma rede Hoje o social. LinkedIn é uma ferramenta profissional sensacional, né, Tati? Exato. A Paty perguntou onde. Paty, eu não, eu me mudei para São Paulo, né? E aí aqui eu não dou aula em faculdade para graduação.
Só tô dando aula na pós-graduação da ESA da OAB, né? No cursinho que é o CEIA, que é para a segunda etapa da OAB, e em faculdade aqui só na pós-graduação do Mackenzie, que é uma outra vez que tem a aula, né? Mas é isso, Ou... mas então... Oi? Pode falar. Não, mas Ah, é tá. isso, Lu. Eu acho que também tem, apesar de ter muito. Eu sempre falei com os meus alunos, porque eu sempre dei aula no nono, décimo, né? Oitavo, nono, décimo. E quando eu dava aula na Newton, que foi a última faculdade que eu dei aula no curso da graduação, eu falava assim, pessoal, não fiquem desesperados, não fiquem com esse discurso de agora eu não sou mais estudante, eu sou desempregado. Cara, gente boa consegue achar o seu caminho. Porque, assim, tem muita faculdade de direito, muita gente formada, mas muita gente que não quer nada com a vida, não quer nada com nada. Muita gente. A pessoa tem que ter interesse, né, Tati? Força e tem que buscar Comprometimento. comprometimento. Interesse. Gente, não é fácil. Infelizmente, eu preciso falar uma verdade para essa geração. Essa geração que não é a nossa, você ainda tá novinha, Tatiana, mas a minha geração era Eu já muito mais tô nessa geração mais, eu descobri. de correr atrás. A geração de hoje é, primeiro, vitimista, muito vitimista. E segundo, acha que as coisas vão chegar para eles. Não chega, gente. As coisas não chegam assim. E a advocacia, ela não vai chegar para você. Vai chegar o momento que o cliente vai chegar. Mas nesse primeiro momento que você está saindo da faculdade, é você que tem que buscar o seu cliente. Convencer o seu cliente que a sua advocacia é melhor. E você tem que ter um diferencial. Qual que será o seu diferencial? Ah, eu vou cumprir sempre os prazos, eu vou tratar o quê? De uma forma diferente o meu cliente. A qualidade e o profissionalismo, isso realmente não tem como perder. Vai se especializar, né, Núbia? Se manter atualizado, estudar. Gente, investe no seu conhecimento. Isso é assim, você não perde R$ 1, um tostão do que você gasta com conhecimento, com livro, curso, enfim, qualquer coisa. A Núbia foi lá fazer o mestrado, eu fiz também. Nossa, o dinheiro, eu paguei também meu mestrado, porque na época foi na PUC. Foi o dinheiro mais bem investido, eu acho, da minha vida, mais bem investido do que a faculdade, se eu Nossa, comparar. através do mestrado, doutorado, a gente consegue tanta coisa. Através de uma pós que Exato. você pagar, você consegue tanta coisa. Então, é investimento. É você pensar que você... É até piegas falar isso, mas é verdade. Você vai plantar para depois você colher. Não tem como você colher aquilo que você não plantou. E ter sempre, tipo assim, uma postura proativa, né? Sair da postura do vitimismo. E assim, gente, eu vejo muita gente assim, ai, tá horrível onde eu tô. Fica lá, absorve todo o conhecimento que você puder. Enquanto isso, procura uma realocação. Exatamente, exatamente. Nu, é engraçado, né? Na FENALO, no ano passado, gente, é a maior feira de Direito e Tecnologia da América Latina que tem aqui em São Paulo todo ano. E é muito legal. Aí tinha o FENATalks, que eram umas palestras, assim. O Benedito, que eu tô te contando que é esse meu amigo, ele foi contar sobre início... Ele foi dar uma palestra justamente sobre início de carreira, sobre realocação. E ele falou que ao mesmo tempo que ele ouvia muita gente falando que estava procurando emprego, nananã, ele via muita gente precisando de profissionais qualificados e não encontrava. Porque às vezes a pessoa não sabe, você não falou com a pessoa certa, sabe assim? Você não teve o encontro que deveria ter. Então, por exemplo, o Benê, ele criou um grupo no WhatsApp que ele fica mandando vaga, sabe? Coisas assim. Ah, fulano, você tá precisando de uma pessoa assim? Porque, gente, vou falar para vocês, eu que tenho escritório, né? Porque a Lu advoga, mas menos, né? Tem mais uma carreira preponderante de professora. Eu tenho uma carreira de professora hoje em dia que é um pouco menor do que a advocacia. E eu acho muito difícil contratar gente. É difícil. Não é fácil achar gente boa. E olha que eu tô, né, aqui em São Paulo, a gente pensa que todo mundo vem pra cá. Não é fácil. Então, é lógico que se eu falar, pô, tô precisando de um advogado tributarista ou trabalhista e alguém tiver uma indicação, vai me facilitar a vida, porque eu vivo fazendo, às vezes, entrevista e não consigo contratar o contrato errado, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos. Sim. Então, essa questão aí do quando você faz um bom networking e se coloca como uma pessoa responsável, comprometida, as oportunidades também vão aparecendo, né? Vão aparecendo. Um cliente vai puxando o outro. Exato. A Carla, que você falou, a de Norá, que foi super importante. Foi. Ela não ia te dar todo o auxílio, a ajuda e tal, se ela olhasse para você e falasse, essa pessoa aí
vai queimar meu filme. Evidente. Exatamente, exatamente. Eu acho que você é o melhor cartão de visita que pode ter, né? As suas atitudes, o seu comprometimento, ele realmente vai dizer muito sobre você. E é importante também, Tati, muitos alunos me perguntam: ah, professora, saí da faculdade. O Tá. que que eu faço? Eu monto um escritório ou eu procuro um escritório que já está estabelecido? Sinceramente, eu, Núbia, acredito que nesse momento, procurar um escritório que já está estabelecido, para você aprender, para você fazer contato, para você fazer toda essa estratégia, é muito mais eficiente do que você sair e montar um escritório do nada. Agora, se você já E tem uma para ganhar estrutura, experiência, né? Até para você exatamente. organizar seu escritório depois, a experiência antes de você começar a montar o seu, gente. Para fazer Olá, com. gente, o Gregory tá te elogiando, mas ele não me elogiou. Tá vendo, Ele Tatiana? falou lá em cima, eu vi, Gregory. Gente, eu amo o Gregory. Olha como que é legal. O Gregory virou meu amigo, já veio aqui em São Paulo uma vez e a gente saiu para almoçar. Eu também já almocei com ele, tá, Tatiana? Gregory, não tem que Ai, ai. Mas então, gente, olha quanta dica boa, né? E sabe que é engraçado? Que todas as pessoas que vêm aqui nessa série de dicas valiosas, nessas lives que eu tenho feito, elas, elas têm essa mesma história e situação que você contou, de olha, eu formei e aí, pô, não tem ninguém da minha família que é da área do direito. Eu também, gente, mesma coisa. Foi a primeira do direito na minha família. Então, você não sabe, você tem que trilhar o seu caminho por você mesmo. E as coisas vão acontecer. Não Vão tem jeito, acontecendo. vão acontecendo. E não desanimar, sabe, Tati? Independente da sua origem, independente se você tem uma melhor ou uma pior situação financeira, não é isso que vai contar no final. Sabe por Sim, quê? Porque se fosse isso que contasse no final, só pessoas abastadas tinham sucesso. Isso não é pelo verdade. contrário. Ah, É. Núbia, então eu preciso lutar mais? E qual que é o problema, gente? Qual que é o problema? Se você tiver coragem, se você tiver disposto, você chega onde você quiser. Então eu sempre digo, professora Tatiana, eu poderia estar hoje no mesmo lugarzinho de onde eu nasci. Só que eu olhei para aquele lugar e disse: isso aqui não me cabe. Não é isso que eu quero para mim. Eu procurava coisas melhores, eu queria alçar voos, conhecer pessoas. Pensar que eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu não conhecia uma pessoa nessa cidade. Uma pessoa nessa cidade. Hoje, professora Tatiana, chegam clientes para mim: ah, porque fulano te indicou. Às vezes eu nem conheço aquela pessoa, mas a pessoa me indicou. Então, eu desejo isso para vocês que estão aí no início da carreira. Vá construindo, passo a passo, ano a ano, mês a mês, a sua carreira. É devagar. A carreira que você constrói devagar, ela se torna sólida. Não Exato. imagina que você vai alçar voo de um dia para a noite, porque essa carreira não pode ser sólida. Isso É. não é o normal. Pode acontecer com outro, mas e você? Você é a exceção. Então você tem que pensar E, vo- nisso. e você, que eu sempre falo, né? Falei já em outra live, eu adoro Fernando Pessoa, meu conterrâneo, né? Quase conterrâneo. Gente, aproveitem o caminho. Vocês não precisam esperar chegar lá onde você nem sabe onde é para ser feliz. A melhor parte é essa agora, sabe? Esse momento que a gente vai construindo as coisas é tão legal, é tão gratificante. Isso Exatamente. eu lembro num discurso que eu fiz lá quando eu fui para a Ninfa, eu falei, gente, não fiquem achando que quando vocês alcançarem o que vocês acham que é o sonho de vocês, que vocês querem, é que vai chegar a felicidade, porque a vida é uma jornada, né? Então, assim, ao longo dos anos, dessa construção, de toda a dedicação e com as pequenas conquistas, é que vocês vão curtir a vida. A vida é isso. Exatamente. É a jornada. Não fiquem Exatamente. achando que, porque quando eu tiver com o meu escritório, com a minha sala, com o cliente, nananã, minha vida vai ser maravilhosa. A gente não sabe de nada, né? Então, agora, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, poxa, quem imaginou, né, que, poxa, eu não ia poder sair de casa? Exatamente. E eu falo, brincando, né? Outro dia eu tava falando num grupo, as pessoas, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto fazer isso. Eu falo, gente, que bom que todas as vezes que eu fui dar uma corrida no parque, eu olhava e falava, obrigada, Senhor, meu Deus, por estar aqui com saúde nesse lugar que eu adoro,
vou me exercitar, que é uma coisa que eu amo e tal. Eu sempre dei muito valor para isso, né? Para esses momentos e tal. E na carreira é a mesma coisa, sabe? É. Não esperem para achar o potinho de ouro no final do arco-íris, porque é um caminho que vai trazer felicidade, vai trazer 1 milhão de pequenos acontecimentos É que vão, verdade. sabe, fazer tudo valer a E pena. valorizar as pessoas que cruzam o seu caminho, né, Tati? Porque às É, vezes uma pessoa que você acha que não tem importância é uma pessoa que vai te trazer tanta coisa boa, não só de questão profissional, mas é uma pessoa que vai te trazer coisas que você precisa. Então, valorizar o outro, ter empatia é muito, muito interessante. Isso já aconteceu comigo, né? Isso aconteceu quando eu conheci a professora Tatiana, né, Tati? A Tati, ela já foi minha advogada em tantas situações, né, Tati? Já te indiquei em tantas situações. Então, exato. a gente vai fazendo uma troca. Desistir não é opção. A gente tem que fazer trocas. E pensa bem, quando alguém te pede uma indicação, você não indica quem você não conhece. Você indica quem você conhece. A gente tem que ser visto para ser lembrado. E a Exato. gente tem que ser legal, tem que ser bacana com todo mundo, para que as pessoas então lembrem de você e possam te indicar e possam lembrar de você nessa situação. Mas Não, antes de tudo, você tem que ser qualificado, e tá? assim, Porque gente boazinha não resolve o processo, não. exato, tem que ser qualificado, né, no ter segurança, e aos poucos vocês vão ganhando essa segurança. E Sim, além disso tudo, você também precisa lembrar que o universo vai te devolver tudo que você está jogando, né? Então, se você ficar, ai, mas eu não tô ganhando bem, ai, nananã, reclamando e tal, você pode, inclusive, sair do lugar que você tá, né, Núbia, com uma porta fechada. E às vezes lá na frente, uma pessoa que hoje em dia trabalha com você, você pode encontrar com essa pessoa. A exatamente. outra situação. Exatamente, exatamente. Eu Então, contei, Tati, para os meus alunos uma vez na sala de aula, e eu quero não me delongar, mas já contar isso para vocês, que quando uma vez eu fui bater na porta de um grande escritório em Belo Horizonte para fazer uma entrevista, e o proprietário do escritório, a gente sente quando a pessoa olha para a gente com cara de desdém, né, de aham. preconceito. E ele me olhou desse Infelizmente, no jeito. direito tem muito, né, na É, ele nossa me área. olhou com cara de desdém, com preconceito. E aí eu contei para os meus alunos que a primeira audiência que eu fiz na Justiça Federal foi contra ele. Mentira! E eu ganhei esse processo. Para mim não teve vitória melhor. Para mim não teve vitória melhor. Foi como se eu tivesse ganhado o Oscar, sabe, Aham. professora Tatiana? Financeiramente nem foi tanto, mas Tá foi vendo? uma sensação de prazer, de poder, de pensar assim, Núbia, você pode. Independente de onde você vê, que cor que você tem, você pode. Então, isso é muito bacana. E é isso que eu desejo para quem está ouvindo a gente aqui. E me coloca à disposição, né, gente? Porque no início, Tati, a gente tem muita dúvida. Inclusive, Exato. muitos alunos mandam dúvida para mim. Ah, professora, o que que eu faço na audiência? O que eu faço assim? Eu adoro isso. Pode mandar. Eu também recebo. Até criei. Às vezes eu mandava áudio para os alunos, porque eu falava, gente, não vou dar conta de digitar, tirar as dúvidas. E eu acho que toda essa insegurança do início de carreira que a gente está falando é normal, acontece. E, gente, todo mundo erra. Vocês têm que fazer o possível para não errar, ser qualificado. Mas todo mundo erra, até os figurões, né? Em algum Mas momento. errou, tem a humildade de reconhecer, né, Exato, Tati? reconhece e, poxa, aprende e você nunca mais vai errar. Isso é normal, absolutamente normal. Mas seja uma pessoa que busque informação e busque informação qualificada, porque a gente está num momento que tem uma avalanche tão grande de informação que às vezes também é difícil a gente separar o que é legal do que não é, o que o que vale a pena, o que realmente importa do que não importa. Então, uma outra dica eu acho que é fazer um filtro aí, né, das Sim. informações que chegam pra gente. Sim, sim, isso é essencial. E a gente só tem esse crivo de filtro se você lê, se você pesquisa. Exato, Então, assim, é o tempo útil, né? O que que você exato. tem feito com o seu tempo? Você tem ficado no Instagram ou você tem procurado informações relevantes? Guarda um horário para ficar no Instagram, gente. Dá Usa para lá o fazer tudo. Tanto é que eu Pomodoro. fico muito tempo no Instagram, respondo todos os meus alunos, mas eu também faço tudo que eu preciso fazer. É. Tem que ter organização. Organização e foco, né? E aí, outra coisa, Nu, uma dica que eu queria que você. Uma pergunta que eu recebo, queria ver se você tem alguma dica.
os alunos às vezes me perguntam assim, professor, eu tô no início de carreira e tal, o que você acha que eu devo fazer? Aí eu pergunto assim, qual que é a sua área? Aí a pessoa fala, Silvia, eu trabalhista empresarial, eu tô muito no início, eu não sei ainda o que que é a minha área, eu ainda não me descobri. Que dica você dá para essas pessoas que estão nesse momento assim, tipo, não sei para que lado que eu vou? Olha, eu estive realmente nesse lugar, né? Não sei para que lado que eu vou. E Uhum. eu fui, naquela época, para a oportunidade que me abriu. Então, a oportunidade que te abrir, procure aprender tudo sobre ela. Afinal de contas, você não sabe se é com ela que você vai trabalhar para o resto da vida. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar especificamente com direito empresarial e administrativo, que é o que eu trabalho hoje. Se eu tivesse descartado a oportunidade lá atrás de trabalhar com direito empresarial, eu não estaria aqui hoje. Então, Sim. eu acho, professora Tatiana, que nenhuma oportunidade é perdida. Agora, se você vai tomar a atitude, nós vamos abrir um escritório, eu e mais 5 amigos, aí realmente você tem que procurar uma especialidade. Não tem como você ser generalista. Não. Generalista, você só pode ser para você aprender, para você abrir o seu Bem no negócio, não, início, né? não Bem bem no no início, início. quando você tá aprendendo, tá pegando a mão. Exatamente. Depois não tem como. Porque, Tati, o mundo hoje exige cada vez mais especialistas. Você tem que É, ser bom, não, você tem que ser excelente é, naquilo que você faz. E aí exato, nunca te faltará cliente. Nunca. exato, exato. Perfeito, adorei. Concordo plenamente. Eu acho que assim, no início você tem que pegar a oportunidade que vem, seja para se apaixonar por aquilo ou para ver que não é Rechaçar, você é. vai trabalhar. E depois, gente, não tem jeito de ser especialista em tudo, Não tem. né? Você vai ser especialista em algumas coisas que vão ser as coisas que naturalmente vão aparecer e você vai descobrir que você gosta daquilo ou que você gosta, né? Vai aparecer, né? Eu vejo muito aluno assim, eu faço pós-graduação em qual área? Aí eu sempre falo, gente, tenta antes dar uma trabalhada, ver qual área você se identifica, porque querendo ou não, a pós-graduação é um investimento de tempo e dinheiro que eu acho Sim, super válida, sim, muito. necessária e tal. Uhum. Mas se você já tiver um direcionamento, poxa, ajuda, né? Ajuda. Exatamente. Ajuda. E dá para conciliar, né, Tati? Perfeitamente. Eu consigo conciliar perfeitamente a docência e a advocacia. Dá para conciliar. Super, super. A maioria inclusive eu acho que a maioria dos professores que tem uma postura legal dentro de sala de aula, que são bem didáticos, são advogados. Tem Advogados, é muito verdade. juiz procurador também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Inclusive, o pessoal concursado que eu vou entrevistar semana que vem são todos professores. Porém, É diferente, é né? diferente, porque você dá a visão e tal. Por isso, inclusive, eu acho interessante você ter, inclusive, aula com essas pessoas para você ver como é o dia a dia, porque o professor normalmente conta casos do seu dia a dia. É, Aí você fala, poxa, eu me imagino fazendo isso, eu me imagino fazendo aquilo. Não, isso aqui eu não quero exatamente. fazer, né? Exatamente. Exatamente. Então Adorei, é Tati, o nosso bate-papo. Adorei, muito obrigada por ter aceitado meu convite. Ah, não Tenho poderia, né, certeza Tati? que Você o é uma pessoal amiga querida, uma profissional que eu admiro profundamente. eu Os também alunos que admiro estão aqui muito. presentes sabem disso. Eu não economizo seda para Tatiana, porque além de ser uma pessoa maravilhosa, é uma profissional espetacular. O mesmo de você, amiga, né? A gente é suspeita, porque, né, a gente se tornou, graças a Deus, amigos. Eu falo que a Graças Nilson a trouxe Deus. muitos encontros Muitos, sensacionais para muitos minha. encontros maravilhosos. Muitos. Então, eu sou grata por ter dado aula lá, mas também por ter feito todas essas amizades incríveis. Eu sabia que as suas dicas iam ser maravilhosas, valiosas. Eu quero que as pessoas que estão nesse momento fiquem animados. E eu sabia que era isso que você ia trazer aqui, né? Foi mais causos, né, Tatiana? Mas nada melhor do que a gente se espelhar na história do outro, né? Não, com certeza, gente. Vê que, ó, olha pro lado e acha que o jardim do outro é mais verde. Não, tá todo mundo Tatiana, gente, é porque todo mundo acha, todo mundo só vê o resultado, mas ninguém é, viu o processo, exato. né? É Ninguém viu o isso, gente. processo. Muito obrigada. Obrigada, É isso, Gal, amiga. Vamos nos Daiane, ver. Léo, Obrigada, Ereni, vários alunos aí, Fábio. Tati, vários Faltam 30 alunos. segundinhos. Muito obrigada, Tati, pessoal. Boa obrigada, viu, pelo sorte. Obrigada, convite. Nu. Boa noite. Ó, vai Roseli, ficar beijo. gravado no Tá meu bom. 24 horas. Dani, Depois beijo. vou salvar e vou jogar no canal do YouTube. Tá bom. Beijo, gente. Tchauzinho, Jéssica. Tchau, Silvane.